O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Rádio Observador. Começa agora o Jornal das 8, edição do jornalista Miguel Viterbo Dias. E Miguel, a presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, também foi constituída arguida. Para além do foco da investigação ter sido a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, também a Junta da Misericórdia, liderada pela socialista Carla Almeida, foi alvo de buscas. A presidente da Junta confirmou ao Observador que também foi constituída arguida nesta operação emergente. Em causa estará um contrato efetuado com a empresa Diálogo Emergente, detida por Duarte Moral, o assessor de comunicação do Partido Socialista. E uma das arguidas foi, entretanto, libertada. Filipa Laborinho foi vereadora do PS em Oeiras. A informação foi avançada pela RTP e confirmada pelo Observador. Filipa Laborinho foi detida por posse ilegal de arma. Outros dois detidos são Duarte Moral, assessor de José Luís Carneiro, e a mulher, Ruth Reimão. Em causa estão os crimes de prevaricação, participação económica em negócio, peculato e fraude fiscal qualificada. E ao jornalista José Luís Carneiro procura afastar o PS desta investigação. O secretário-geral do PS falou antes do arranque do plenário desta tarde na Assembleia da República. Os socialistas já tinham emitido um comunicado a dar conta de que as investigações não visavam diretamente o PS e José Luís Carneiro vincou o mesmo de viva voz. Foi-nos transmitido que essas diligências não visam o Partido Socialista. Por outro lado, quero também garantir que tudo farei para que a legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade do Partido Socialista, seja a nível local, seja a nível nacional. Cooperaremos, como aliás o fizemos durante a manhã, com as autoridades judiciárias para que todos os factos sejam cabalmente apurados e, se houver sido cometidos crimes, todos os seus responsáveis devem naturalmente ser responsabilizados pelos mesmos. José Luís Carneiro, que diz ainda ter muito pouca informação sobre a investigação em curso. Já André Ventura cola a investigação em curso ao Partido Socialista. O líder do Chega reagiu a esta operação numa declaração aos jornalistas também no Parlamento. André Ventura não tem dúvidas de que as buscas visam diretamente o PS. É evidente que visam o PS, porque senão não eram na sede do PS e não eram uma série de dirigentes do PS com centro vital na sede do PS. Quer dizer, nem fica bem dizer simplesmente que é a responsabilidade de um trabalhador e que não sabe do que é que se passa. Há aqui autarcas, há aqui um assessor do próprio José Luís Carneiro, que foi assessor de António Costa também, e que tem amplas responsabilidades na estratégia de comunicação do Partido Socialista. Portanto, esta é uma questão que toca o núcleo central do Partido Socialista. Isso não quer dizer que sejam culpados. Quer dizer que há esclarecimentos a dar. O líder do Chega, que considera ainda os esclarecimentos de José Luís Carneiro infantis e pede que a Justiça não tenha dois pesos e duas medidas. E o presidente da Câmara Municipal de Lisboa espera que a Justiça atue de forma rápida. Uma reação breve de Carlos Moedas à investigação que envolve sobretudo a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, liderada pelo PS. Carlos Moedas avisa que situações como esta minam a credibilidade das instituições. Mas é preciso realmente aqui atuar rapidamente, porque aquilo que nós vemos é que muitos destes casos, depois as pessoas ficam durante anos com uma desconfiança, porque o caso não se resolve. E eu acho que o país tem que resolver as coisas rapidamente, que a Justiça tem que funcionar rapidamente. É só isso que eu peço. De resto, não tenho mais nenhum comentário. O que é da Justiça é da Justiça. A Câmara Municipal é um órgão eleito, a Freguesia também é um órgão eleito e, portanto, cada um tem as suas responsabilidades. Carlos Moedas, em declarações captadas pela SIC, o Presidente da Câmara que fez questão de vincar que a autarquia e as juntas de freguesia são órgãos separados. O antigo Presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, é um dos principais visados pela investigação e anunciou ao início da tarde a suspensão do mandato de deputado municipal em Lisboa. E o Primeiro-Ministro deixou apenas uma curta reação às buscas feitas na sede do PS. À margem de uma iniciativa do Banco Português de Fomento, em Leiria, o Primeiro-Ministro quis fugir à reação sobre as buscas na sede socialista, deixando apenas um curto comentário. As instituições estão a funcionar e é assim que tem de ser, está bem? Instituições em funcionamento, diz o chefe do Governo em Leiria, onde fez um ponto de situação sobre o apoio à reconstrução da Zona Centro, numa iniciativa em que marcou também presença António José Seguro.
E depois destas primeiras buscas, Miguel, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Rogério Alves, considera que esta operação é muito complexa. Rogério Alves explica algumas das dificuldades por detrás das buscas que estiveram hoje a decorrer. Esta investigação é uma investigação difícil. Porquê? Porque tem alguns elementos objetivos, que é os trâmites da contratação, o que é que foi feito, se houve um concurso, se abriu concurso, se escreveram cartas a convidar, como é que foram as respostas, se houve júri a selecionar as propostas, se não houve júri, quais foram os critérios do júri, etc. E depois tem elementos subjetivos, se há alguma interferência do fator como a amizade, do fator como a familiaridade, ou qualquer outro motivo que possa indiciar um desvio às regras frias, objetivas e iguais para todos da contratação. Ora, do lado das autarquias, o presidente da Associação Nacional de Freguesias recusa que se façam generalizações sobre os autarcas. Há uma diferença muito grande entre a negligência e o dolo. E aquilo que parece que é importante destacar é que se nesta matéria ou noutra se provar que existe crime, isso não quer dizer que também todos os autarcas ajam da mesma forma. Declarações do presidente da Associação Nacional de Freguesias, Francisco Brito, no programa Explicador da Rádio Observador. Seguimos com as notícias. Numa sondagem divulgada pelo Expresso, o PS lidera nas intenções de voto. Ainda que não esteja a conquistar votos diretamente à Aliança Democrática, na sondagem do Instituto de Ciências Sociais do ISCTE para a SIC e o Expresso, o PS surge com 24% nas intenções diretas de voto, face aos 21% da AD. O Chega aparece em terceiro lugar, com 17%, seguido já a longa distância pelo PCP, com 4% dos votos. Atrás surgem o LIVRE e a Iniciativa Liberal, ambos com 2%, e o PAN e o Bloco de Esquerda com 1% das intenções de voto. E em Leiria, o Presidente da República deixou um caderno de encargos ao Governo. Presidente e Primeiro-Ministro marcaram presença numa iniciativa do Banco Português de Fomento sobre a recuperação da região de Leiria depois das tempestades, com António José Seguro a deixar ao Governo várias exigências para a recuperação da região. Transmiti em primeira mão ao Governo e ao Parlamento as conclusões da presidência aberta que realizei nesta região. É um documento que aponta, sobretudo, necessidades, as respostas imediatas e também uma visão de mais longo prazo. Trata-se de um contributo que aponta ao futuro e à necessidade de coletivamente organizarmos melhor os nossos recursos. Foi também nesse sentido que o Governo já apresentou e começou a executar o programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência e que tem no terreno, há já vários meses, uma estrutura de missão competente, ativa e atenta. António José Seguro, que aproveitou para fazer a reunião semanal com o Primeiro-Ministro em Leiria. Já Luís Montenegro voltou a assumir que a ajuda às famílias está a falhar, mas traça um cenário diferente para os apoios pedidos pelas empresas. É verdade que, no que diz respeito à situação criada em muitas famílias, nomeadamente a propósito das suas habitações, a evolução não tem sido aquela que nós desejávamos, por vicissitudes que agora aqui não é o mais importante, mas que tem a ver com a necessidade de nós termos um controlo sobre o nível dos apoios que estamos a dar. Mas há uma coisa que podemos dizer, no caso das empresas, nós estamos praticamente na plenitude da concretização e realização das iniciativas a que nos propusemos. Primeiro-Ministro nesta iniciativa do Banco Português de Fomento na cidade de Leiria. E Miguel, é assim que terminamos o Jornal das 8 e a edição é tua. Miguel Viterbo Dias está de regresso às 8. Não está, não. Já não estou. Já não estou. Com pena minha, claro. Claro. Até à próxima. Vai jantar. Regressa com Diana Rosa. As notícias e já a seguir temos convidado extra, novo episódio.